Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus de todo o coração pela oportunidade que Ele nos concede de podermos estarmos estudando a Palavra de Deus. Eu estarei ministrando as lições da revista da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, as revistas do discipulado. Nosso trabalho aqui é voltado para o discipulado. Nós vamos fazer estudos das revistas mais antigas, revista 1, revista 2, discipulado 1, discipulado 2, e depois estaremos estudando as novas revistas lançadas pela CPAD, a nova grade, que é ciclo 1, 2, 3 e 4, e vamos estudar passo a passo para abençoar a vida dos meus irmãos e também ajudar de alguma forma o trabalho de discipulado na sua congregação, no seu ponto de pregação, na sua igreja. Amém? A primeira lição da revista Discipulado 1 é Conhecendo a Bíblia. Conhecendo a Bíblia. Então pegue a sua Bíblia e vamos começar a estudar este assunto. Pegue a sua Bíblia e abra no Salmo de número 119 e verso 105, Salmo 119, verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus pelo texto e já agradecer a Deus pela orientação que Ele há de nos trazer nesta oportunidade. Pai querido, em nome de Jesus, eu agradeço de todo o coração essa oportunidade que o Senhor me concede. Pai, que o que for aqui tratado, não somente hoje, mas no curso das ministrações, do estudo da Tua Palavra, o Senhor venha falar profundamente em nosso coração e despertar o desejo de nós nos envolvermos mais e mais com a obra discipuladora. Abençoe todos os pastores, abençoe todos os discipuladores, abençoe todos os novos convertidos, tudo para a glória do Teu santo nome. Assim oramos e já agradecemos pela manifestação da Tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Conhecendo a Bíblia é o assunto que nós vamos tratar. E este assunto, ele está aqui desenvolvido em 3 partes. A primeira, vamos falar sobre a Bíblia em suas mãos. A segunda parte, como usar a Bíblia na igreja. E a terceira e última parte, como usar a Bíblia no dia a dia. Observe que são 3 pontos bem simples, até porque é um trabalho voltado para o discipulado. Nós não estaremos aqui abordando assuntos voltados dentro de uma linha acadêmica, não. Vai ser uma linguagem bem familiar, bem fácil para os irmãos entenderem. Na nossa introdução diz o seguinte: você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor, por isso a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Aleluia. Bom, para aumentar mais o conteúdo da revista, eu quero, antes de irmos para o primeiro ponto, falar aqui de 4 razões pelas quais devemos estudar a Bíblia. Para você, meu irmão novo na fé, 4 razões. Existem várias, mas 4 aqui para resumir. Primeiro, eu e você devemos estudar a Bíblia porque ela é o único manual do cristão no trabalho do Senhor. É o único manual de crescimento, é o único manual que vai nos trazer a posição correta de como Deus
desejou que o homem fosse. É o único livro que pode fazer isto, é a Bíblia Sagrada. Então essa é a primeira razão. Ela é o manual de regra, de fé, de conduta para todos nós. Paulo escreve a Timóteo, sua segunda carta, 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, para sermos aprovados pelo Senhor, devemos manejar bem a palavra, saber usá-la bem. A segunda razão é porque a Bíblia, ela alimenta a nossa alma. Alimenta a nossa alma. Mateus 4,4, Jesus Cristo, ele traz uma resposta diante de uma situação que ele estava vivendo. Ele usa a palavra. E diante de todas as 3 tentações iniciais, Jesus usou a palavra e passou por ela. Passou pela tentação, venceu com a palavra. E Mateus 4,4, ele diz, ou responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, fazendo menção à palavra de Deus. Jeremias 15,16, Jeremias disse o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O profeta, fazendo menção da palavra, e ele disse: e achadas as tuas palavras, logo as comi. O comer aqui não é literal, comer as folhas, né? Pergaminho, não. O comer significa alimentar-se espiritualmente. Ele faz sentido de que a palavra era o suprimento para a sua alma. E a alma está relacionada com a sede dos nossos sentimentos. Quanto mais você lê a palavra, mais vontade você vai tendo, mais crescimento você vai tendo e mais amor por ela você vai tendo, e amor pelo autor, pelo personagem e por aquele que traz o entendimento ao nosso coração, que é o querido Espírito Santo. Por isso é importante nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Primeiro ponto, a Bíblia em suas mãos. Dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Para você descobrir a resposta, primeiro tem de entender que este vocábulo quer dizer livros. Livros, isto é, vários livros juntos em um só. Vários livros, 66 livros em um só, certo? Isto dá sentido à Bíblia Sagrada. Bem cedo em sua vida cristã, você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Não se pode. Porque o crente aqui é crer. Crer em quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós estamos crendo, estamos colocando a nossa fé em ação. E a fé vai nos levando a entendermos e vivermos a santa palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isto se chama revelação divina. A palavra apresenta o Senhor. Nós não precisamos, só que abrindo parênteses, não precisamos mais de nenhuma revelação, porque tudo que era para ser revelado está na Bíblia Sagrada. Tudo que eu preciso está na Bíblia Sagrada. Deus, ele fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor, a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja da qual você faz parte. Amém? Então, tudo isso a Bíblia nos apresenta. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens, todos eles inspirados por Deus. Todos eles, porque Deus não ia pegar ninguém que não tivesse o entendimento dessa intimidade com ele, da palavra, para escrever coisas que não tinha nada a ver. Não, ele escreveu, ou Deus usou estes homens
para que registrasse fatos, fenômenos, situações que iria nos abençoar agora na dispensação da igreja, que nós estamos vivendo, dispensação da graça. Segundo ponto, como usar a Bíblia na igreja. Como usar a Bíblia na igreja. Bom, a primeira parte da Bíblia, só para entendimento, a primeira parte da Bíblia chama-se Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. A segunda parte vai de Mateus a Apocalipse. O Antigo Testamento, 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. Assim é a divisão da Bíblia. Então, baseado nessa divisão, você creio que já aprendeu com seu discipulador, ou você, discipulador, já passou isso para o seu discípulo novo na fé, a respeito dessas divisões. É importante falar sobre este assunto, porque se existe, como de fato existe, essa divisão na Bíblia, tem algum sentido. O Novo Testamento é a nova aliança. E pelo fato de ser essa nova aliança, o personagem central, que é Jesus, o nosso foco para compreendermos o Antigo Testamento é observarmos como foi que Jesus Cristo usou o Antigo Testamento. Como foi que ele viveu no Novo Testamento. Como foi que ele trabalhou a questão do que estava no Antigo Testamento, como foi que ele trouxe a essência, aquilo que Deus, o Pai, queria, o que foi que aconteceu. Agora, amados, nós vivemos baseados no Novo Testamento, porque ele explica o Antigo Testamento. E não há ninguém melhor do que Jesus para servir de exemplo para nós. Isso é um ponto muito importante, porque ao longo da sua caminhada cristã, meu querido irmão novo na fé, você vai se confrontar com algumas situações de pessoas que estão vivendo na nossa geração, usando a Bíblia, o Novo Testamento, mas querendo viver o Antigo, ou parte do Antigo. Como eu disse, o nosso exemplo é Jesus. Quer conhecer o Antigo Testamento? Olhe para Jesus. Estude sobre Jesus, seu comportamento, a sua maneira doutrinária, as explicações, seu comportamento e etc. Fazendo isto, fique tranquilo, você está fazendo o que é o correto. Amém? Mesmo que alguém diga, porque você devia fazer isso, devia fazer aquilo, guardar isso, guardar aquilo, olhe para Jesus. Veja se ele fez. Veja, observe como ele ensinou, para que você possa ter convicção de fé no Cristo que você serve na sua vida. Amém? Como usar a Bíblia na igreja? Antes do início de cada capítulo ou de alguns grupos de versículos, você encontra o título do assunto. É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram os seus livros separando os assuntos por títulos, capítulos, versículos, e nem usavam a pontuação como ponto e vírgula e o ponto final. Todos estes recursos foram adotados muitos anos depois de para facilitar a leitura e o estudo da Bíblia. Então, essa questão de pontuação, de título, já é agora para o nosso tempo, para a nossa época. Antes não era assim. E isso só para facilitar, porque cada cultura tem a sua escrita, tem a sua forma pedagógica. Então, quando foi traduzido a Bíblia, foi traduzido dentro de um padrão que viesse atender às necessidades dos leitores de cada nação. Por isso que existem várias versões. Essas versões que existem é para facilitar a leitura para a pessoa daquele país, e dentro do país também há outras versões para facilitar
dentro da cultura de cada um. Alguns não tiveram uma vida acadêmica para ter uma leitura mais estruturada, mais profunda, com palavras mais recheadas de efeitos, né? Outros não tiveram um ensino médio, outros não tiveram primário, outros até mesmo não estudaram. E para aqueles que não estudaram, qual seria a solução? O ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas se você tiver condição de estudar ainda dá tempo de você aprender um pouco, pelo menos o básico, para você ler e depois ir compreendendo com mais facilidade. Tá certo? Mas as versões que existem é para facilitar. Agora, uma observação. Há versões que fizeram alterações no texto original. E isto, para você, meu irmão novo na fé, é importantíssimo. Você crescer no conhecimento da palavra de Deus, mas também entender que algumas Bíblias, que elas falsificaram textos para colocar os seus próprios conceitos. E você, discipulador, também deve passar isto. É claro, eu creio que já passaram isso para os novos na fé, porque isso é muito importante, principalmente no mundo que estamos vivendo. Já há grupos, etnias, que já pegaram a Bíblia e tiraram alguns textos para colocar os seus conceitos. O que eles acham não é o que Deus acha, o que eles acham. E é claro que você, novo na fé, com o tempo de estudar a palavra, você vai percebendo essas coisas, mas aqui é um ponto que eu estou falando, para você ter muito cuidado, porque vai haver muitas investidas, propostas para que você desista da fé e viva da forma como eles querem, como eles colocaram na interpretação de alguns textos da Bíblia. Esse é um ponto de observação. As Bíblias que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo são escritas em diversas versões, é o que eu estou falando para os meus amados irmãos. A tradução significa passar tudo que foi escrito em um idioma para o outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo que estava escrito em hebraico e grego para o português. A tradução principal utilizada no Brasil é a de João Ferreira de Almeida, né? Usada aqui no Brasil. É claro que depois dessa versão do grego, do hebraico para o português, já surgiram várias versões, e dentre essas versões, algumas que eu já citei aqui para você com relação ao cuidado, que alteraram alguns textos da Bíblia para colocar os seus conceitos filosóficos. Uma coisa também que é importante é que você vai observar que algumas versões, essas que é para facilitar o leitor, que algumas palavras foram trocadas, mas o entendimento é o mesmo. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar a respeito de caridade, isso nas versões mais antigas. Nas atuais, vão falar de amor. É a mesma coisa, caridade e amor é a mesma palavra, tá certo? Então, quando você encontrar algumas alterações dentro de versões que são verdadeiras, apenas utilizadas para facilitar o leitor, você vai compreender que aquele texto significa, no caso este que eu estou falando, caridade e amor, ambos são as mesmas coisas, certo? Será interessante você logo usar uma versão escrita no português mais recente, para que você esteja caminhando junto aí com os que estão usando a Bíblia, aprendendo mais da Bíblia, para que você não venha ficar parado no tempo. Com o passar do tempo, você tiver uma estrutura melhor de entendimento, você pode estudar e deve estudar, claro que não para de estudar o crente, para fazer as comparações, buscar outros recursos, para melhorar mais o seu conhecimento.
Terceiro e último ponto, como usar a Bíblia no dia a dia. Como usar a Bíblia no dia a dia. Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos por sua igreja. Se você se limitar só nisto, você não vai ter crescimento espiritual. É necessário que você use a Bíblia sempre, para que você cresça espiritualmente, não se torne uma criança, um analfabeto espiritual. A leitura é fundamental para a nossa vida cristã. A palavra de Deus, o salmista diz que bem-aventurado é o homem. Se você quiser abrir a Bíblia e deixar esse registro, você novo na fé, Salmo de número 1, a Bíblia ela é enfática em dizer que é feliz, muito feliz, felicíssimo. O bem-aventurado é uma felicidade muito especial. É bem-aventurado o varão. Veja, essa versão aqui fala varão, em outras vai dizer bem-aventurado é o homem. E quando fala homem, fala homem e mulher, fala a humanidade, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, para o crente é necessário, o verdadeiro cristão é necessário ele ler a palavra, estudar a palavra para se alimentar, para se fortalecer espiritualmente. Como usar a Bíblia no dia a dia? Segundo, a memorização de versículos é importante. E isso é um desafio para todos nós. Por quê? Porque nós conseguimos gravar o número do nosso celular, gravar o número da casa onde nós moramos, o nome da rua, o CEP do bairro. Nós conseguimos gravar? E por que essa dificuldade de gravar versículos bíblicos? É simples. Quando há essa dificuldade é porque a pessoa que está estudando a Bíblia, ela não tem interesse em tentar se aprofundar, em tentar ter a Bíblia como seu manual. Quando a pessoa estuda a Bíblia, ela vai encontrar facilidade para memorizar versículos bíblicos. Existem várias técnicas que alguns usam. Você pode usar a sua técnica ou aprender outras para memorizar a Bíblia. Memorizar alguns textos, que a Bíblia toda ninguém vai conseguir memorizar. Mas textos básicos, fundamentais para a nossa caminhada cristã, aqueles mesmo bem basilares, é necessário. É importante nós memorizarmos alguns destes versículos, ou por que não dizer todos estes versículos. Terceiro, o estudo. É importante o estudo. E um outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente é o estudo da palavra. Estudar é mais do que ler cuidadosamente. Ler é mais rápido que estudar, mas estudar ajuda a pensar e a lembrar. O Espírito Santo ele não vai te fazer lembrar se você não estudou, se você não leu e principalmente você não estudou. Ele não vai fazer você lembrar. Até porque o Senhor, que é o nosso mestre, ele não vai nos ensinar errado. Então, a Bíblia nos mostra que o povo de Israel, eles liam muito e memorizavam os textos daquela época. O Pentateuco, que era a parte mais usada da Bíblia naquela época. Então, a memorização é importante para a nossa caminhada cristã. O terceiro ou quarto passo, ou o terceiro passo ainda, dentro do estudo, é importante que você tenha primeiro a Bíblia para estudar, essa é fundamental. Tenha uma concordância bíblica, ajuda a localizar palavras, assuntos e suas referências bíblicas. Chave bíblica também muito importante, traz esboços dos livros da Bíblia e também introdução, autores, histórias e datas. Ter um dicionário bíblico
para a explicação das palavras e assuntos bíblicos, um dicionário em português, algumas palavras que você pode encontrar dificuldade, varão, que significa varão, alguns pensam que é uma vara grande, né? Então, com o dicionário você vai compreender, dicionário atualizado, né? Vai entender os significados de algumas palavras que podem ser desconhecidas para você. Manual de temas bíblicos é importante, traz assuntos para estudos mais aprofundados e um caderno para você anotar. É um local que você possa anotar e fazer as suas considerações, assuntos que vão lhe ajudar a crescer mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor. A outra orientação de como você deve usar a Bíblia no dia a dia é o momento da meditação. Você deve meditar na palavra. O último passo que lhe ajudará a crescer espiritualmente é ter um momento de meditação na palavra de Deus. O salmo que eu acabei de ler ainda há pouco fala sobre isso, que medita de dia e de noite. Né? Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É preciso que você se dedique à meditação diariamente. Então, selecione um momento específico, escolha um lugar especial a sós com Deus. É bom que tenha um plano de estudo que se constitua de passos bem simples. Passos bem simples. Amém? Queridos, com estas palavras que são apresentadas aqui na nossa lição e outras que nós apresentamos aqui aos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e desejar que você cresça mais e mais e seja instrumento nas mãos do nosso Deus, pois a seara é grande e são poucos os trabalhadores, apesar de estarmos indo aí para 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, mas na seara do Senhor ainda falta trabalhadores para atender a grande demanda. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro.